Olá, amados alunos, tudo bom? Vamos para a aula de língua portuguesa da apostila NetBio, das páginas 48 a 54. Esse texto, nós estamos, essa interpretação de texto, nós estamos falando sobre essa entrevista ser astronauta de Marcos Pontes, com o Marcos Pontes, né? Então, nós já vimos na aula anterior o que é a conexão digital. Nós já respondemos essa página 47, início dessa página 47, e vamos agora da 48 a 54. A resposta dada à primeira pergunta, a Ana Carolina, ela exprime o quê? Qual que é a resposta dada? Dá vontade de chorar, de gritar, de dar risada, você se sente feliz. Então, o que isso está exprimindo pra gente? Um fato, um arrependimento, uma emoção ou uma dúvida? Ele está mostrando algo pra gente aí. O que ele está mostrando? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. O que está mostrando essa primeira resposta a Ana Carolina? Né? Em uma das respostas, o astronauta ele fala sobre o que sentiu antes da decolagem. Qual foi a pergunta relacionada a essa resposta? Então, você tem uma resposta referente ao que ele falou, o Marcos falou sobre a decolagem. Qual foi essa pergunta? Então, você vai ler e vai responder. Li a terceira pergunta de Ana Carolina. Qual é o sentido da palavra meio, do meio da pergunta? Então, ele dá, vamos lá, a terceira pergunta. Vamos lá para a terceira pergunta. Eu tenho a primeira, tenho a segunda, eu tenho essa terceira pergunta. Você pode até achar uma pergunta meio esquisita, mas você acredita em extraterrestre? O que essa palavra meio, ela está representando aí na pergunta? Um centro, um pouco, maneira ou metade? Por exemplo, meio esquisita. Estou falando que ele é pouco esquisito, ou senão seria colocado muito esquisito. Ou te preciso fazer uma pergunta muito esquisita. Não, vou te fazer uma pergunta um pouquinho esquisita. Mas ele está falando assim, ó, meio esquisita, está falando o quê? Ou vou fazer uma pergunta nada esquisita, né? Mas o meio esquisito, ele está falando que é um pouco esquisita. Não é muito, nem não é esquisita, é uma pergunta normal. Ele é meio, tá aí lá no meio termo, tá? Você acha que a resposta astronauta surpreendeu a Ana Carolina? Por quê? Então, eu quero parágrafo, letra justa e resposta completa. Qual é o nome da ciência que estuda o extraterrestre? Pesquisa lá no texto e leia a pergunta de Lucas. Qual é a dúvida dele? Qual é a dúvida de Lucas? Então, você escreve aqui. No final da resposta dada à pergunta de Felipe, o astronauta dá uma dica para quem quer realizar sonhos. O que ele sugere? E o que ele quis dizer com isso? Com o que ele sugeriu? Se você fosse um entrevistador, o que você faria ao entrevistado? Que pergunta você faria ao entrevistado? Então, você perguntaria para ele. E qual a importância da foto que apareceu no lado do texto? Então, qual é a importância da foto? Lembrando lá que a foto ela tem importância de realmente mostrar, né, o que está acontecendo, dá uma interligação entre o texto e aonde ele, na verdade, entre o texto e onde ele estava. Ele, na verdade, ilustrou, né, o texto. Então, a importância de fotos, imagens no texto é ilustrar aquilo que o texto está falando. Então, na entrevista publicada, foram mantidas marcas de linguagem oral e informal. Então, reescreva os trechos abaixo utilizando a linguagem informal. Então, todo mundo tem medo. Então, todos
tem medo. A gente, usando uma, né, mais formal, né? A gente não conhece perfeitamente a gente. O agente eu substituo por que pronome? Quando eu estou falando no todo, grande, muitas coisas, muitas pessoas. Substituo pelo pronome nós. Vamos agora para a página 51. Falar um pouquinho, aprender um pouquinho mais sobre verbos, tá bom? Lê esse texto. Os jornalistas correram para a entrevista. Você não teve, verbo ter, medo de nunca mais voltar à Terra? Claro que sim, mas quando anoiteceu, anoitecer, percebi que o fato de não poder voltar à Terra seria, verbo ser, compensado pelo fato de estar sempre entre as estrelas. Aprendi que o preço de um sonho é abrir mão de outras coisas. Estou felicíssima. Olha que legal, quantos verbos nós encontramos aqui. O verbo, lembra que os verbos são as ações, tá? Então, aqui eu tenho, ó, correr, o verbo correr, teve, verbo ter, voltar, de volta, né? Anoiteceu, de anoitecer, um fenômeno da natureza, percebi, de perceber, poder, voltar, seria, ser, aprendi, abrir, estou, verbo estar. Então, assim, nós temos diversos verbos, uma ação. Nós temos diversas ações aí no meio. Vamos lá para a página 52. Aqui na página 52, deixa eu abrir aqui, nós temos assim, agora releia o texto omitindo as palavras em destaque. Se eu tirasse essas palavras em destaque, você compreenderia o texto sem essas palavras? Por exemplo, os jornalistas para a entrevista. Você não medo de nunca mais a Terra? Claro que sim, mas quando que o fato de não a Terra compensado pelo fato de sempre entre as estrelas? Que preço de um sonho é mão de outras coisas felicíssimas? Não ficou bem confuso? Você conseguiria compreender esse texto, né? Esse trecho de uma entrevista se não tivesse verbos? Então, é pessoal. Com certeza você não entende, né? Fica muito confuso. Então, vamos colocar lá, vai. Vamos já acrescentar. Então, certamente não, né? Pois ficaria muito confuso. As palavras, são importantes para dar sentido ao texto? Sim. Desta forma, conseguimos compreender o que o texto se refere. Está se referindo. Olha outro verbo aqui, ó. Dessa forma, conseguimos. Conseguir, verbo conseguir. Então, conseguimos é um verbo. Lê esses verbos. Vamos lá. Correram, ele indica o quê? Uma ação. Correr, pular, cantar, brincar é uma ação. O ler, piscar, ouvir, falar são tudo ações. Então, são verbos. Anoiteceu, entardeceu, ensolarado. Então, isso são fenômenos da natureza. Então, eu tenho aqui outro verbo. O estou, um verbo, é um estar, é um estado, tá? Não estou falando de estado de nação, município, não estou falando nada disso. Eu estou estado pessoal. Eu estou triste, eu estou feliz, eu estou felicíssima, eu estou cansado, eu estou triste, magoado,
estou chateado, estou muito feliz, estou ansioso. Tudo o verbo estar. Tá bom? E que nós podemos observar é que existem palavras que têm função de indicar ação, um estado, um fenômeno da natureza, e que essas palavras são chamadas de verbos. O verbo muda a forma que indica, por exemplo, o tempo, tem o modo, tem o número e a pessoa. Vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, minha mãe canta. Minha mãe canta. Eu estou falando que ela cantou, que ela cantava no passado, ou estou falando, ela cantará. Então, minha mãe canta. Eu estou falando que esse verbo está o quê? No presente. E se eu falei assim, olha, eu já cantei no coral da escola, eu já cantei. Isso é passado, não canto mais. Então, é passado. O mesmo verbo, ele tem o quê? Empregações de tempo diferentes. Meus amigos cantarão no dia da formatura. Uhul! Meus amigos cantarão. Então, é um futuro. Vamos para a próxima. Então, a gente pode observar que as formas verbais canta, cantei, cantarão, vêm do verbo que? Cantar. Então, cantar é uma forma que chamamos de infinitivo, que é uma espécie de nome do verbo. Então, em português, o infinitivo tem 3 terminações, o ar, o er e o ir, que determinam 3 conjugações verbais. Por exemplo, conjugação verbal. Vamos dar os exemplos aqui. Andar, falar, estudar. Estamos falando na primeira conjugação. O beber, correr, vender. Nós estamos falando que são verbos na segunda conjugação. Conjugar o verbo na terceira pessoa, nós temos aqui assim, ó, terceira conjugação, né? O verbo na terceira conjugação é assim: partir, ouvir, investir, abrir. Entendeu? Então, complete as frases com as pessoas corretamente, da forma verbal. Por exemplo, ontem nadei muito. Ontem, vamos lá. Quem que é? A gente vai inserir aí pronomes, tá? Ontem ela nadei muito. Ontem eu nadei muito. Ontem tu nadei muito. Ontem ele, ela nadei muito. Não é? Então, esse ei eu entendo que é na primeira pessoa. Se na primeira pessoa é o eu. Respondeu bem as perguntas. Nós respondeu. Olha, que colocação errada. Nós respondeu bem as perguntas. Eu respondeu bem as perguntas. Tu respondeu bem as perguntas? Não, né? Como que nós falamos? Ele ou ela respondeu bem as perguntas. Então, ele ou ela. Não está falando qual que é o gênero, né? Masculino e feminino aqui. Mas aqui eu estou falando assim, falou. Eu falou. Tu falou. Ele e ela falou. O nós falou. Ele falou. Ela falou. Eu mesma fiz o almoço. Eu mesma fiz o almoço. Então, eu estou falando que eu estou indicando o gênero desse pronome. Qual que é o gênero? Feminino. Então, eu posso usar o ela. Por que eu não posso usar o ela? Porque elas falaram. É assim que está escrito? Não. Ela falou. Então, está no singular, não no plural. Por que eu falas tão alto? Por que tu falas tão alto? Olha, entrou aí, hein? E se eu contássemos a verdade? Tá certo? E se tu contássemos a verdade? E se ele e ela contássemos a verdade? E se nós contássemos a verdade? Ah, entrou nós aí, hein? Então, nós podemos observar que o verbo também varia de singular para plural e da pessoa primeira, segunda e terceira pessoa.
Pessoas são aquelas que participam de uma situação. Então, a que diz algo, primeira pessoa. Aquela a quem diz, primeira pessoa que se dirige, ou seja, a segunda pessoa. E aquela a quem se trata. Então, nós temos o quê? O nós, terceira pessoa. Aqui nós temos uma conjugação. Olha, do número, tá? Primeira, segunda, terceira pessoa, do singular e do plural. A palavra estudar. Ó, o verbo estudar. Como que eu vou conjugar o verbo estudar? Primeira pessoa, eu estudo, tu estudas, ele, ela estuda, no plural. Nós estudamos, vós estudais, ele e ela estudam. Vamos para a próxima? Lembrando que todas as perguntas vocês podem tirar comigo no chat. Então, a gente vai fazendo juntos aqui, através desse vídeo, dessas explicações, mas também no chat, tá bom? Não saiam com dúvidas, principalmente na questão de verbos. Porque vocês têm que entender o que é verbo. Porque o que há uma confusão muito grande, por exemplo, tem uma palavrinha, frases que eu uso para mim e o para eu. As pessoas elas têm muita dúvida do para mim e do para eu. Por exemplo, para mim fazer, mim não conjuga verbo. Então, quando eu falo nessa parte aqui de conjugação, eu sei que mim não conjuga verbo, porque mim jamais pode vir antes de um verbo. Não, antes de um verbo. O mim fazer, mim buscar, mim olhar, não existe. Quando eu uso a palavra mim, quando eu uso o pronome mim, pronome pessoal do caso reto, mim, eu não posso colocar logo depois por exemplo, um verbo. Então, quando eu for falar assim, olha, para eu apagar essa apostila, tá certo? Porque apagar é um verbo, é uma ação, verbo de apagar. Eu não posso falar, por exemplo, para mim apagar. O mim apagar está errado, tá? Então, quando vocês forem falar, professora, pega tal coisa para mim fazer. Está errado, para eu fazer. Empresta seu lápis para mim fazer as atividades? Não. Empresta seu lápis para eu fazer as atividades. Empresta sua apostila para mim? Está correto. Por quê? Eu não estou utilizando o verbo depois. Se você falar assim, empresta a apostila para mim fazer? Está errado. Se você colocar, empresta a apostila para mim, encerrou no mim, então está correto. Né? Você não vai falar, empresta a apostila para eu. Não, é para mim. Para mim. Entendeu? Por isso que é importante de você entender o que são verbos. Se você entender o que são verbos, vocês vão colocar essa colocação. Vocês vão colocar essa colocação, não. Vocês irão inserir o mim, o para mim e o para eu corretamente. Leia essa tirinha. Então, nós temos aqui nessa última página desse dia, essa tirinha, tá? Então, vocês vão ler essa tirinha e vão circular quais são os verbos, tá? Então, tem aqui, ó. Parece delicioso. O gato chupa aquilo que tanto gosta. Vou experimentar um pouco. Que decepção, né? Então, vamos lá. Aqui, transcreva dos balões quais são os verbos. Então, nós temos 4 verbos aqui, tá bom? 4 ações. Os verbos parecer, parece e chupa estão em que tempo verbal? Ou seja, estão no presente, passado, no passado, presente e no futuro. Qual é esse tempo verbal? E o C, qual dos verbos você copiou está no infinitivo? Lembrando, vocês vão lá na apostila, procurar o verbo no infinitivo, significa o verbo é o ar, o er e o ir. Qual desses verbos tem a terminação ar, er, ir? Ou seja, está no infinitivo. A locução verbal, né? Que é vou experimentar. Professora, por que locução verbal? Porque eu estou falando de dois verbos juntos. O vou, que é o verbo ir, vou experimentar, tá?
terceira palavra é vou experimentar. Então, eu tenho dois verbos no meio. Então, tá no terceiro parágrafo, no terceiro quadradinho, pode ser substituído por experimento, experimentarei ou experimentei. Então, o que vocês acham? Então, escreva no pensamento da personagem do segundo quadradinho da terceira pessoa do plural. Então, qual é o pensamento da personagem do segundo passarinho? Do segundo quadradinho. Qual que é ela? Coloca aqui. E qual é o infinitivo dos verbos abaixo? A que conjugação eles pertencem? Então, parecer, chupar, ir, ele está falando de alguns verbos. Ou seja, parecer, parece. Chupar, chupa. E o verbo ir, vou. Então, ele está na primeira, segunda ou terceira pessoa aqui, tá bom? Para mais, a gente vai só no chat. Beijinhos, tchau, tchau.